Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano do médio, né? Nós temos hoje uma aulinha gravada para recompor o nosso conteúdo, né? Devido a algumas perdas de aulas que nós tivemos aí, né? O professor aqui se comprometeu a repor essa aula, está repondo aqui agora, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o governo Costa e Silva, o segundo governo militar, né, do regime, primeiro Castelo Branco, e um governo marcado pela ascensão, pela chegada ao poder de um presidente linha dura, que é o general Costa e Silva, né? Esse governo Costa e Silva, entre 67 e 69, ele é marcado pelo início da repressão, pelo início do combate mais duro, pelo endurecimento, na verdade, né, do regime militar brasileiro, e que vai dar origem depois a algumas leis bastante antidemocráticas, algumas leis que vão levar à censura, a prisões, ao início do processo de exílio de pessoas aqui do Brasil e, claro, né, as ações mais repressivas, né, de órgãos de controle que o governo tinha, como o SNI, o DOPS e o DOI-CODE, né, que nós vamos trabalhar bastante eles aí na aula Costa e Silva e na aula Médici, principalmente, né. Bom, o governo Costa e Silva, ele foi marcado, né, por uma série de manifestações contra o regime militar. Nós tivemos aí os estudantes, né, o pessoal da da União Nacional dos Estudantes, né, em manifestações contra o acordo entre o Ministério da Educação brasileiro, MEC, e o órgão responsável pela educação americana, quer dizer, o acordo MEC-USAID, que foi feito na época, que, segundo os estudantes, era prejudicial para o processo de formação e educação dos brasileiros aqui. Outra manifestação dos estudantes era contra o fechamento dos RUs, os restaurantes universitários no Rio de Janeiro. Após o fechamento de um dos restaurantes, né, o Calabouço, que ficava no Rio de Janeiro, os estudantes se movimentaram contra o regime militar, né? E em março de 68, durante uma manifestação estudantil, um jovem estudante chamado Edson Luiz, né, entrou em confronto com a polícia e foi assassinado. Essa morte do Edson Luiz gerou uma comoção gigantesca. Foi organizada no Rio de Janeiro, ainda em 68, a Marcha dos 100 mil pessoas, na verdade mais do que isso, né, marcharam nas ruas do Rio de Janeiro, entre elas políticos, intelectuais, estudantes, sindicalistas, né, que queriam um governo democrático para o Brasil e queriam o fim daquilo que eles chamavam de ditadura, que foi estabelecida em 64 e permanecia até então. Greves explodiram em São Paulo, na região de Osasco, em Minas Gerais, na região de Contagem, em Belo Horizonte, e o governo militar, observando a ação estudantil, observando a movimentação política contra ele, e, claro, né, o processo de greves aí que ocorreram em São Paulo e Minas, o governo resolveu endurecer o regime militar. Ou seja, o governo que até então era extremamente burocrático nas ações e que usava a Lei de Segurança Nacional para tirar os inconvenientes subversivos do caminho, segundo eles ali, o governo resolve fazer um endurecimento do regime, né? Esse endurecimento do regime se dá, né, pelo fato do governo temer que as manifestações, que os movimentos, né, que estavam se rebelando aqui no Brasil, como sindicatos, UNE, Ordem dos Advogados do Brasil, né, OAB, e outros, né, pudessem, de alguma maneira, levar o regime militar a uma derrocada, a uma derrubada ali. Aqui vocês têm a imagem do Edson Luiz morto, em 68, né, pela polícia, e aqui a manifestação que foi reprimida pela cavalaria durante a missa de 7º dia do jovem Edson Luiz. Toda essa movimentação, né, a partir da morte desse jovem, contra o governo, contra os acordos com os americanos, contra o posicionamento repressivo do governo militar ali, levou, né, a famosa Marcha dos 100 mil, que vocês estão vendo aqui, o Abaixo a Ditadura, Povo no Poder, Abaixo a Ditadura, né, são símbolos dessa marcha, símbolos dessa luta, né, pela democracia, contra o regime militar, contra a repressão, né, e contra, claro, a falta de liberdade, a falta de um regime mais aberto e mais democrático no país. Temos exemplos clássicos de lutas aqui no Brasil no período,
Aqui nós temos a Batalha da Maria Antônia, onde estudantes da USP, que eram contra o regime militar, e estudantes do Mackenzie, que apoiavam o regime e se colocavam como conservadores e anticomunistas, se enfrentaram ali. No final dessa batalha, né, somente os uspianos foram presos, né, o prédio da História e Filosofia da USP, na Rua Maria Antônia, ele foi queimado, né? Hoje ele é um parte do acervo da USP, ele funciona quase como um museu hoje, né? E nós tivemos também aí dentro dessa lógica dos que apoiavam, que eram contra o regime no período, o CCC, né, o Comando de Caça Comunistas aqui no Brasil, que era formado por jovens, né, geralmente da elite, que iam contra, né, aqueles que combatiam o regime militar, aqueles que eram contra o regime aqui no Brasil. Toda essa manifestação, toda essa luta no Brasil levou o governo a introduzir, a outorgar, vamos colocar assim, o ato institucional mais violento e mais repressivo do regime militar, que é o AI-5. Nós já tínhamos anteriormente o AI-1, que havia dado poderes excepcionais ao presidente, o AI-2, que havia criado bipartidarismo no Brasil, Arena e MDB, o AI-3, que estabeleceu eleições indiretas, né, em alguns estados do Brasil, depois isso se estendeu, né, até o governo do presidente da República, né, e aparece agora o AI-5. Depois de um discurso, né, da oposição, do deputado Márcio Moreira Alves, do Congresso Nacional, o presidente, sentindo que o clima não estava bom, sentindo que poderia haver uma grande movimentação social e política no Brasil, ele baixa o AI-5. Galera, primeira coisa, fechou o poder legislativo e passou a dominar com mão de ferro o governo aqui no Brasil. Suspendeu direitos políticos e individuais. Então, acabou no Brasil, né, o direito individual, o direito político, e ele tira o direito ao habeas corpus, que é o direito de você responder um processo em liberdade, que é extinto pelo regime militar agora. Há uma intervenção em estados e municípios, o governo está autorizado a cassar mandatos de políticos, a demitir funcionários públicos, a prender pessoas, a editar leis, e esse AI-5 ele não tem prazo determinado para acabar. Para vocês terem uma ideia, né, o AI-5 ele durou até 1978. Então ele tem uma duração aí de mais de 10 anos, né? E que nós perdemos a nossa liberdade, perdemos nosso direito individual, sofremos com o fim do habeas corpus, entidades como a UNE, como a OAB, como os sindicatos da época sofreram intervenção federal, muitas pessoas foram presas, não havia, como eu falei, né, o direito a responder o processo em liberdade, porque o habeas corpus havia sido cassado naquele momento ali. Então, o Brasil agora ele se configura como uma verdadeira ditadura militar no governo Costa e Silva, né? Eu gosto muito, né, de chamar o regime de regime civil-militar pela participação da elite dos militares, né? Mas a partir do AI-5, o que nós entendemos que o Brasil viveu foi uma ditadura, né, legalizada por esse ato institucional aí, né? E claro que nesse momento aí nós vemos o início da luta armada contra o governo militar. Então nós tivemos mais de 50 grupos de guerrilha no Brasil se organizando. Eu vou citar aqui a Aliança Libertadora Nacional, a Ação Popular, o Movimento Revolucionário, o MR8, criado em homenagem à morte de Che Guevara, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR Palmares, né? O Partido Comunista Brasileiro surgiu naquele período. E nós temos aqui personagens muito interessantes, como o Capitão Lamarca, que abandonou o exército para montar uma guerrilha, que era a VPR. Nós temos aí o Marighella, que foi o maior inimigo do regime militar, segundo os militares, um intelectual, né? Que liderava a Aliança Libertadora Nacional, a foto dele está aqui, e esses grupos agiram nas áreas urbanas, né, sequestrando diplomatas, sequestrando embaixadores. Nós tivemos sequestro do embaixador americano, do Elbrick, aqui no Brasil, tivemos sequestro do embaixador japonês e alemão também aqui no Brasil, tivemos assaltos a bancos, tivemos ações contra grupos militares, né, encabeçadas pelas guerrilhas. E tivemos também uma guerrilha rural, que foi a famosa guerrilha do Araguaia, né,
que aconteceu ali entre a região de hoje é o Tocantins e Pará, né? Aquela região ali próxima da região norte do Brasil, onde guerrilheiros lutaram contra o governo, onde nós vemos o governo tentar usar indígenas da região para caçar esses guerrilheiros, né, e matar esses guerrilheiros ali da guerrilha do Araguaia. Então, nós tivemos uma movimentação política extremamente forte antes do AI-5, com os estudantes, sindicalistas, a marcha dos 100 mil, e com a guerrilha, com a luta armada depois do AI-5, né, uma tentativa de derrubar o governo militar naquele período ali. Vocês estão vendo a foto aqui do embaixador Charles Elbrick. Ele foi sequestrado pelo MR8, pela Aliança Libertadora Nacional, e a ideia era sequestrar para trocar o embaixador por presos políticos que estavam, né, nos porões da ditadura naquele momento ali. Essa história virou um livro muito interessante do Fernando Gabeira, um livro chamado Que é Isso, Companheiro? E esse livro deu origem, né, a um filme com o mesmo nome, né, O Que é Isso, Companheiro? Um filme muito interessante para entender a lógica da guerrilha, a lógica da luta armada contra o regime militar, né? Em 69, o Costa e Silva fica doente, ele é afastado do poder, ele não vai conseguir continuar governando em função da doença. Pouco tempo depois ele morre, né? O vice-presidente, que era um civil, decide assumir o poder. É criada uma lei naquela época chamada de AI-12, Ato Institucional número 12, proibindo o vice-civil de assumir o poder e colocando o poder na mão de uma junta militar formada pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Essa junta governou de agosto a outubro de 69, escolheu o novo presidente, para o nosso azar, o presidente Médici. Por que nosso azar? Porque durante o governo dele nós vamos ter o auge da repressão, da tortura, da morte de presos políticos nesse período aí, que é os anos 60 para 70 ali. E em 69, a Constituição de 67 foi reformada. Ela ganhou uma característica de ser chamada de Constituição do Terror, porque ela previa pena de morte, ela previa prisão perpétua, ela previa a repressão legalizada pela Constituição, né? E, no mesmo ano, foi promulgada a Lei de Exílio aqui no Brasil. Quer dizer, os indesejáveis, os subversivos, os inimigos da pátria poderiam agora ser exilados, tirados aqui do país. Culturalmente, nesse período, nós temos aí em 68, 69, os grandes festivais de música no Brasil, né, os festivais da canção, festivais internacionais aqui no Brasil, e vários dos artistas que participavam desses eventos aí, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Geraldo Vandré e outros, acabaram sendo censurados, acabaram sendo penalizados pela Lei de Exílio e acabaram, no governo Médici, sendo expulsos do Brasil, né? Então, essa questão do exílio é muito complicada, essa questão do exílio é muito forte, né? Nós tivemos uma oposição muito forte ao regime militar, nós chamávamos ela de Frente Ampla. Essa Frente Ampla tinha 3 políticos importantes, o João Goulart, o JK, né, que havia sido presidente pouco tempo antes ali, né, e o Carlos Lacerda, aquele inimigo dos políticos brasileiros, inimigo de Vargas, e que foi vítima também do regime militar porque perdeu direitos políticos durante esse período, né. O Jango acaba sendo exilado, o JK, depois de algum tempo, aí, alguns anos, ele morre num estranho acidente, até hoje considerado como um crime dos militares, né? Um acidente na Via Dutra, onde o carro do João Goulart perde a direção e bate de frente com um ônibus, onde ele morre, né? E o Lacerda foi exilado também. Então, o destino de intelectuais, políticos, estudantes, jovens que combateram o regime militar era ser preso a partir de agora, ser condenado, né, sem ter cometido crime nenhum, muitas vezes, né, baseado na Lei de Segurança Nacional, muitos exilados, muitos outros torturados e também muitos mortos nesse período ainda, né? É o início da repressão mais violenta, é o início do período mais forte, né, de violência e repressão do regime militar, né? A gente vai estudar um pouco mais disso, vai vamos dizer assim, aprofundar um pouco mais isso
estudando o governo Médici, para poder entender essa lógica que aconteceu ali. E durante o governo Médici, a gente vai dar uma pontuar, na verdade, né, em direção à repressão, a política de repressão, que era uma política de segurança, e uma política de desenvolvimento, que foi o tal do milagre econômico, né? Mas isso fica para a aula do Médici, que a gente vai ver daqui a pouco ali. Galera, a gente agradece demais aí o fato de vocês poderem ter ajudado, né? Nesse momento que eu precisei gravar uma aula, eu não gosto de gravar aulas, eu gosto da aula na live ali ao vivo com vocês, né? Mas infelizmente por questões de força maior eu tive que gravar essas aulas aí, tá? Espero que vocês tenham compreendido, vocês tenham alcançado um nível de absorção do conhecimento aqui com relação ao governo Costa e Silva, e nós nos vemos na próxima aula, tá? Que é o governo Médici, tá? Então um abraço para todo mundo, um beijo no coração, cuidem-se. E até a nossa próxima aulinha, onde nós daremos continuidade ao regime militar.